Caminhoneiro se encontra com viúva misteriosa e revela segredo chocante do passado dela. A estrada era uma faixa esquecida, serpenteando entre vales e matas do interior do Brasil, onde o tempo parecia ter parado. Paulo, um caminhoneiro solitário de olhar cansado, dirigia seu caminhão entre poeira e sombras. Enquanto a chuva começava a cair, seu caminhão fez uma parada forçada em uma pequena cidade esquecida, com o motor ainda roncando. Ele avistou uma figura à margem da estrada, uma mulher de beleza enigmática. Clara. Seus cabelos longos e escuros bailavam ao vento, e sua presença irradiava um mistério que fez o coração de Paulo acelerar. Era um dia cinzento, o céu carregado e a brisa carregava murmúrios de segredos. Clara se apresentava como uma viúva, e nos seus olhos havia um turbilhão de emoções, expressões que Paulo não conseguia decifrar. Seu marido, um homem conhecido na cidade, havia morrido tragicamente há um ano, mas os detalhes eram envoltos em sussurros. Elimó, os segredos de Clara pareciam ecoar os seus próprios fantasmas, arrependimentos de decisões passadas, amores perdidos e brigas não resolvidas. Mas havia algo mais, um peso no ar, um zumbido constante. O que realmente acontecera com o marido dela? O olhar de Clara parecia chamar por ajuda, e a conexão entre eles se intensificava como um fogo que ameaça se alastrar. Os vizinhos observavam do lado de fora, sussurrando e lançando olhares desconfiados. Ela é estranha. Vai ver que tá amaldiçoada, um deles murmurou, e Paulo pôde sentir o peso das vozes na atmosfera, como se a própria cidade estivesse colocando uma pressão sobre eles. Os boatos dançavam ao redor deles como uma neblina, e Paulo não podia deixar de notar a aura de mistério que cercava não só Clara, mas toda a cidade. Quando a noite caiu, uma tempestade se aproximava. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando o semblante preocupado de Clara. Você tem que ir embora, ela implorou, mas Paulo hesitou. O passado dela e o seu. Ele sentiu o coração disparar e um nó na garganta. O que eles descobriram poderia mudar suas vidas para sempre. Agora, Paulo tinha que decidir. Iria encarar seus próprios fantasmas para ajudar Clara a desvendar o que realmente acontecera com seu marido? Ou o medo do passado o impediria de lutar? À medida que o perigo se aproximava, ele se perguntava se o amor poderia superar todos os segredos, ou se tudo que estava sendo construído seria devastado por revelações inesperadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? A tensão no ar era palpável. O semblante de Clara estava cada vez mais sombrio, como se a tempestade que se aproximava refletisse a tempestade dentro dela. Paulo olhava ao redor, o medo pairando como um fantasma sobre seus ombros. Ele respirou fundo e, antes que pudesse pensar melhor, um estrondo ecoou e as luzes da cidade piscaram. Você não pode ficar aqui, Clara exclamou, sua voz quase desesperada. Era como se ela estivesse tentando protegê-lo de um perigo invisível. O que ele não sabia era que o verdadeiro horror estava mais perto do que ele pensava. Subitamente, a figura de um homem surgiu nas sombras. Era Lucas, um amigo de infância de Clara, e seu sorriso era mais uma máscara do que um sinal de boas-vindas. Clara, você não deveria estar com ele, ele disparou, a voz carregada de desprezo. São pessoas como ele que trazem desgraça. Paulo se perguntava quem era aquele sujeito. Mas antes que pudesse perguntar, Lucas se aproximou, o olhar fixo em Clara. Ou você acha que ele não sabe, que ele não percebeu? Ele não faz ideia do que realmente aconteceu. As palavras dele foram como facadas, cortando o ar tenso. Clara parecia não saber onde se esconder. Do que você está falando? Paulo interveio, tentando entender a confusão. O desdém no olhar de Lucas era quase palpável, como se ele tivesse o poder de revelar um segredo devastador.
A tempestade rugia ao fundo, os raios iluminando os rostos. A voz dela falhou, e algo na maneira como ela se contorceu fez Paulo temer pelo pior. Olhos arregalados, Clara fixou o olhar em Paulo, como se esperasse que ele a protegesse de algo que estava prestes a explodir. Um segredo do passado que brumeava a ponta das línguas de todos na cidade. Mas a verdade chegou, sem aviso. Um grito cortou a noite. Uma mulher, desessorra e em pânico, surgiu do escuro. Clara, o corpo dele foi encontrado. A realidade desabou como um edifício em chamas. O coração de Paulo ficou pesado. Ele olhou para Clara, que estava em choque, sua expressão mudando rapidamente de confusa para horrorizada. O quê? A voz dela saiu quase como um sussurro, cheia de medo. Paulo sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. O que isso significava? O marido de Clara havia desaparecido, mas agora um corpo fora encontrado? Lucas, com um sorriso nervoso, parecia se divertir enquanto observava a cena. Estava na floresta, Clara, e não foi o acidente. Aquela afirmação fez o mundo em volta de Paulo girar. Ele percebeu que tudo estava prestes a mudar, que a verdade que Clara guardava era mais terrorífica do que qualquer instante vivido. A chuva aumentava, e os trovões rugiam como se fossem ecos da situação insana que se desenrolava. Clara, pálida como um lençol, começou a tremer, e Paulo a segurou. Clara, o que você sabe? Ele não sabia se estava perguntando por ajuda, por amor ou pelo simples desejo de entender tudo. A voz dela falhou novamente, e com lágrimas nos olhos, Clara revelou a última verdade. Eu não queria que você soubesse, mas eu sabia que ele não estava morto. A frase saiu como um grito contido, as palavras tecendo um novo mistério, um novo pesadelo. Paulo ficou em estado de choque. O que tudo isso significava? No coração da tempestade, a revelação deixou tudo mais confuso e perigoso, e agora, a única certeza era que nada seria como antes. Clara engoliu em seco, o coração batendo como uma bateria. Eu sabia que ele não estava morto. As palavras ecoaram, e a cidade parecia silenciar por um momento. Mas o tempo não parou. Um trovão estourou no céu, e a realidade começou a se desdobrar em camadas assustadoras. Paulo a segurou pela cintura, percebendo que ela tremia. Como você pode saber disso? Ele sentiu o medo crescendo, um nó se formando na garganta. Clara fechou os olhos, como se estivesse lutando contra uma maré de memórias. Ele me disse, antes de desaparecer. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, misturando-se à chuva que caía. Eu não queria acreditar, não podia acreditar. Lucas, que parecia ter se alimentado da confusão, deu um passo à frente, o sorriso se desvanecendo. É isso mesmo? Você sabia e não contou? Clara, isso é loucura. A expressão de Clara se endureceu. Você não entende. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto. Apenas sabia que não era um acidente. O olhar dela se fixou em Paulo, procurando apoio, uma âncora em meio à tempestade de incertezas. Por que você não me falou antes? A voz dele subiu de tom, e ele se desviou do olhar dela. O peso da desconfiança começou a se infiltrar entre eles. Ele se sentia traído, mas ao mesmo tempo o desejo de entender pulsava forte. É mais complicado do que você imagina. Clara exclamou, a voz embargada. Meu ex-marido, ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Ele tinha inimigos. Quando ele desapareceu, eu também fui ameaçada. As palavras dela caíam como pesos em Paulo. Inimigos? O que você está dizendo, Clara? Ele não podia acreditar que toda essa trama poderia ser real. Naquele momento, um grito cortou o ar mais uma vez. Uma mulher apareceu, ensopada e em pânico. Clara, o corpo dele não é apenas um corpo. Ele não estava sozinho. Ela gaguejou, visivelmente abalada. Encontramos mais corpos na floresta. Um calafrio percorreu a espinha de Paulo. Ele olhou para Clara, que parecia ter sido atingida por um meteoro. Corpos? O que isso significa? O sentido da conversa se desmoronava. Tudo girava. Os sussurros da cidade se tornaram gritos. Não pode ser. Clara murmurou.
a palidez do rosto se acentuando. Agora, as palavras dela, outrora confusas, se tornavam cada vez mais claras. Se havia mais corpos, se havia segredos mais profundos, isso significava que a verdade sobre seu marido era muito mais macabra. Lucas estava em choque, mas havia uma sombra de satisfação em seus olhos. Você nunca acreditou que seu marido poderia ser uma das pessoas que desapareceu, não é, Clara? Ele se virou para Paulo, o sarcasmo irreprimível. E agora, ele não é o único que pode estar na mira. Você também. Clara olhou para Paulo, e a expressão dela estava preenchida com o desespero absoluto. Eu não sabia. Não queria saber. Não posso deixar que você se machuque por causa do que meu marido fez. E como se as sombras da noite tivessem um plano, um barulho repentino veio da floresta. Um rugido profundo, quase animal. Todos se encataram, olhando na direção do som, as luzes piscando estrambelhadamente. Vão, agora! Gritou Lucas, e a urgência na sua voz era palpável, mas Clara ficou paralisada, os olhos fixos no que se aproximava. Paulo a puxou, mas a mulher estava presa em uma rede de lembranças e medos. De repente, ela se afastou. Espere, eu não posso deixar para trás. E, num movimento que surpreendeu a todos, Clara começou a caminhar em direção ao ruído. A bravura dela era digna de um filme, mas era também uma tolice, uma mistura de coragem e desespero. Clara, não! Paulo gritou, pânico tomando conta dele. Mas ela não olhou para trás. A noite estava se desdobrando em algo muito mais terrível. Algo que desafiaria não só a verdade do que aconteceu com seu marido, mas também quem ela realmente era. O eco do rugido se aproximava, e com isso uma nova dúvida se espalhava pelo grupo. Até onde as sombras da verdade poderiam ir? Clara estava decidida. Com o corpo tremendo na escuridão da floresta, ela deu um passo à frente. Paulo tentou puxá-la de volta, mas uma força invisível parecia atraí-la. Clara, não! Espere! Mas sua voz se perdeu no rugido crescente, que agora soava como um grito de aviso. A tempestade se intensificava, as árvores balançando enquanto os relâmpagos iluminavam a cena em flashes intermitentes. E foi naquele instante que tudo virou em um caos indescritível. Um som estrondoso ecoou pela floresta, como um tambor de guerra, e no meio da chuva algo se mexeu entre as sombras. Algo grande. Clara ficou paralisada, seu olhar fixo. A cada segundo, um terror sussurrava nas profundezas da floresta. O que é isso? Paolo gaguejou, sua voz trêmula. E antes que alguém pudesse responder, uma figura emergiu da escuridão, tão inesperada quanto aterrorizante. Era ele, o marido de Clara. Mas não era o homem que ela conhecera. Sua aparência estava desfeita, os olhos mais fundos, a pele pálida e suja. Clara! A voz dele soou como um lamento, mistura de dor e desespero. Ele estava ali, vivo, mas a realidade que o cercava era um pesadelo. Os murmúrios da cidade, os sussurros da traição, tudo estava prestes a se encaixar em um quebra-cabeça horrendo. Você não morreu? As palavras de Clara saíram como um sussurro incrédulo, seu corpo tremendo. Entre a esperança e o medo, o homem diante dela parecia menos humano, como se algo estivesse se alimentando dele. Paulo ficou paralisado, choque pintado em seu rosto, o peso do que estava por vir pesando sobre seus ombros. Não foi um acidente, Clara. Eu fui sequestrado. A voz dele era unida a uma feição de horror, e enquanto falava, o olhar dele parecia mais um grito mudo do que um apelo sincero. Eles estão vindo atrás de mim. O que eu descobri não era para ser sabido. Você não deveria estar envolvida. Lucas, observando tudo, soltou uma risada amarga. Você realmente achou que ele era a vítima? Ele foi um deles, Clara. Ele se juntou ao que estava acontecendo na cidade. Você não sabe quem ele realmente é. Um clima tenso se instalou e a confusão tomou conta. Clara olhou para Paulo, que parecia em choque, e então para o marido, que estava agora perto,
e, ao mesmo tempo, tão distante. O que você fez? As palavras de Clara mal saíram, carregadas de dor e confusão. Como pôde ele transformá-la em uma marionete nesse jogo de mentiras? Eu não sabia. Eu não tinha escolha. Ele se aproximou dela, mas ela recuou, o medo fazendo seu coração disparar. Clara, eles são perigosos. Eles vão atrás de todos que sabem. Nesse momento, uma transformação aconteceu. Clara parecia se iluminar de dentro. O que você escondeu de mim? O que você fez? A voz dela começou baixa, mas cresceu em intensidade. Eu deixei você obcecar minha vida. E você esteve envolvido em coisas que não posso aceitar. Paulo ficou no meio, dividido entre a mulher que lhe despertara um amor e a traição que a cercava. Clara, não ouça ele. Temos que ir. Mas a frustração de não saber o que estava acontecendo parecia distante, enquanto a tensão entre eles crescia. Eu tinha que fazer isso por você. O marido insistiu, mas as palavras caíram pesadamente entre eles. E antes que qualquer coisa parecesse ser resolvida, um novo ruído veio da floresta, ecoando como um aviso sombrio. Luzes de lanternas começaram a surgir entre as árvores, movimentando-se rápido, sombras correndo em direção a eles. Vão pegá-lo. Vou te pegar também, Lucas gritou, a expressão dele se transformando em um riso maligno. O desprezo na voz dele reverberava, alimentando um pânico crescente no ar. Era claro que algo muito mais sinistro estava em jogo. A chuva escorria pelo rosto de Clara enquanto ela encarava seu marido. Eu não sei se posso confiar em você. As palavras saíram como uma lâmina afiada, e no fundo ela sabia que as verdades estavam apenas começando a ser reveladas. Naquela noite escura, rodeados de segredos e mentiras, ficou claro que ainda havia muito a ser desvendado. A única certeza era o perigo que se aproximava e um futuro incerto. E entre as dúvidas, uma pergunta pairava no ar. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? A tensão pairava no ar, como se a própria noite estivesse segurando a respiração. Os olhos de Clara estavam fixos em seu marido, uma mistura de incredulidade e dor estampada em seu rosto. Aquela figura que um dia amou parecia um estranho, e ela lutava para conectar as memórias doces com a realidade horrenda que agora se desenrolava diante dela. O que você fez? O que você realmente fez? Sua voz tremia, e era como se um fardo enorme estivesse se acumulando em seu peito. Paulo observava, o coração disparado, o choque transformando suas emoções em confusão. Ele não sabia se deveria ficar ao lado de Clara ou confrontar o homem que tinha trazido tantos problemas. Escutem! O marido dela gritou, o desespero transparecendo. Eles estão atrás de mim. Você não entende. O que descobri é muito maior do que todos nós. Mas enquanto ele falava, uma parte de Clara sabia que algo estava completamente errado. Lucas, que até aquele momento assistia complacente, fez um movimento brusco, aparentemente tomado por um impulso. Ele está mentindo. Ele é parte de tudo isso, Clara. Ele te fez acreditar em mentiras. O olhar suspeito de Lucas apenas alimentava a tensão, e Paulo sentiu que a sala estava girando. O rugido profundo da floresta ecoou mais uma vez, e agora não era apenas uma ameaça. Estrondos de passos pesados se aproximavam, e as lanternas dançantes entre as árvores revelavam formas que se moviam rapidamente. Sussurros se tornaram gritos, enquanto as sombras se agigantavam. E então, bem no meio daquela tempestade, tudo explodiu. Uma explosão de luz iluminou a noite. Um brilho intenso surgiu do coração da floresta, e um barulho ensurdecedor fez com que todos se cobrissem, com a realidade se fragmentando ao redor deles. O chão tremeu, e o eco continuou. Quando a luz finalmente se dissipou, todos olharam para a frente incrédulos. O que se revelou era um veículo militar, gigantesco e blindado, emergindo da escuridão da floresta, iluminando o cenário com suas luzes ofuscantes. Homens armados começaram a descer, e Clara se encolheu, entendendo que a situação era muito mais séria do que qualquer um poderia ter imaginado. Clara, um deles gritou,
Precisamos que você venha conosco agora. A urgência aumentou. O som de botas pesadas se aproximando batia nas paredes da realidade de Clara. O marido dela a olhava com uma expressão que misturava desespero e raiva. Você está comigo, Clara, ou com ele? A frase do marido se transformou em um ultimato, e a decisão estava sendo empurrada goela abaixo. A confusão tomou conta de Paulo ao ver tudo isso se desenrolar. Ele queria defender Clara, mas agora havia mais à mesa. Ele é um risco. Você não vê? Eles não estão aqui para salvar você. Lucas insistiu, apontando para os homens armados que tomavam o controle da cena. Mas a única coisa que Clara conseguia fazer era olhar entre os dois homens. E no meio de toda aquela confusão, o marido dela deu um passo à frente, igual, mas diferente. Eu não sei se ainda sou o homem que você ama, Clara. Mas há algo que você precisa saber. Ele respirou fundo. Na verdade, eu não desapareci. Eu fugi. Fugi de vocês. Meu sequestro foi um plano meu. Eu estava infiltrado. As palavras caíram como pedras pesadas, despedaçando a noção de quem era ele verdadeiramente. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Infiltrado? Ela sussurrou, os olhos se arregalando em horror. No que exatamente? Na nova organização criminosa que tomou conta da cidade. Eu me infiltrei para desmantelá-los de dentro. Ele parecia verdadeiramente angustiado, mas Clara não conseguia decidir se queria acreditar. E agora eles estão atrás de mim e de você. Lucas riu, mas era uma risada amarga. E você acha que essa é uma boa ideia? Ele te deixou em perigo por todos esses meses, Clara. Você não percebe que isso foi um jogo dele? Antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, a realidade se precipitou ainda mais. O veículo blindado começou a se mover em direção a eles, e mais homens armados apareceram das sombras. Saia do caminho, Clara! Um deles gritou, e o que restava de controle começou a desvanecer. Clara olhava em volta, a mente girando, tudo se misturando. Entre a verdade, a dor e as escolhas, a única certeza que restava era o frio que a envolvia. A tempestade exterior e interior se uniu em um único grito de desespero, enquanto a vida dela estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Sem mais opções, Clara se virou para Paulo, suas palavras falhando. O que fazemos agora? E entre as brumas de incerteza, uma nova camada de segredos começava a se desenrolar. O que seriam os passos que viriam em seguida? O que o futuro guardava? Clara olhou nos olhos do marido, o coração batendo rápido. As luzes do veículo militar eram ofuscantes e tinha o som de passos apressados atrás dela. O que você sabe? A pergunta dela era um grito sussurrante. Paulo hesitou, sem saber se deveria tomar o lado dela ou do marido, uma dúvida que parecia um peso no coração. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou a noite. Clara, cuidado! Era Lucas, seus olhos arregalados, tentando puxá-la para longe. Mas já era tarde. O marido dela, envolto em uma aura de desespero e raiva, avançou em direção a Clara. Eu fiz isso para você, Clara. Eu não sabia que você estaria aqui. Eles vão te pegar se não formos agora. O vento soprava e levava a chuva para dentro da cena, balançando as árvores ao redor. Então, tudo mudou em um instante. Um barulho ensurdecedor surgiu atrás deles, como um forte motor se aproximando. Paulo virou-se para ver um grupo de homens de jaquetas escuras que cercava a área. Eles não estavam lá apenas para capturar o marido de Clara. Eles estavam lá para todos. É uma armadilha, gritou um dos homens, e a intensidade de suas palavras congelou o ar. A verdade começou a se desenrolar como uma onda. O marido de Clara fez um movimento súbito, empurrando-a para o lado, enquanto uma das sombras disparava uma luz ofuscante na direção deles. A luz iluminou o rosto dele, revelando algo que Clara nunca suspeitou. Marcas de uma luta e um olhar de apavoro. Você não deveria ter voltado, cara. O que você fez?
Um dos homens gritou, e Clara percebeu que não eram apenas criminosos, eram ex-parceiros de seu marido, agora convertidos em inimigos. Você comprometeu tudo. Paulo se posicionou na frente de Clara, a adrenalina fazendo seu sangue fervilhar. Afaste-se dela, gritou a bravura pulsando em suas veias. Mas o impacto seco ecoou, e Clara se virou, suas pernas quase falhando sob o peso da revelação. Um tiro! O homem que eles tinham visto antes caiu, e a cena estava se transformando em caos. Clara, vamos! O marido dela gritou, mas já era tarde demais. As pessoas em volta começaram a correr, algumas se protegendo, outras se jogando para o chão. O mundo parecia desmoronar. Em meio ao barulho e à confusão, Clara teve uma visão. Um dos homens que se movia rapidamente parecia familiar. Um aperto no peito. Não pode ser, ela sussurrou. Aproximou-se um pouco mais, e a imagem se tornou cristalina. Ricardo. Ricardo, o melhor amigo de seu marido. O homem que uma vez havia sorrido para ela durante festas, o cara que compartilhou risadas e alegrias. E agora, ali estava ele, no meio daquele caos, olhando diretamente para o marido de Clara com raiva e desprezo. Você traiu todos nós, estúpido. Agora pague pelas suas escolhas. As palavras cortaram através da confusão como uma faca. A saudade e a dor agora pairavam no ambiente como espinhos no ar. Clara sentiu a cabeça girar. O que significava essa traição? A história que eles haviam projetado juntos estava despedaçada. Não, eu não traí ninguém, o marido retrucou. Mas a declaração foi recebida com uma tempestade de gritos e tiros. Clara olhou de um homem para outro, seus pés cravados no chão, como se um peso invisível a segurasse. O que está acontecendo? O que é tudo isso? A verdade parecia mais profunda do que uma simples maldição. O olhar de Ricardo ficou fixo em Clara, e ele gritou: Você precisa saber. Seu marido foi enviado aqui para acabar com todos nós. Ele nunca teve intenção de desmantelar nada. O impacto das palavras bateu como uma onda. Clara sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Seu mundo estava virando ao contrário, a certeza se desintegrando diante dela. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. A voz dela, trêmula, penetrou na tempestade de confusão. Você está mentindo, Ricardo. Mas em seu coração, a dúvida começou a se instalar. O que se acreditou ser verdade era agora uma teia complexa de mentiras e traições. As lanternas do veículo militar brilhavam intensamente, revelando cada expressão, cada movimento, como se o tempo estivesse em desaceleração. O marido dela olhou nos olhos dela, a dor evidente. Clara, me escute, eu tô aqui porque eu tenho que proteger você. A verdade é mais complicada do que podemos imaginar. E ali, no olho da tempestade, entre gritos e armas levantadas, a desconfiança crescia como uma sombra, levando todos ao limite. Mas antes que alguém pudesse decidir o que fazer, um estrondo repentino ecoou do veículo militar. Uma explosão, um brilho intenso. O chão tremeu e o pânico tomou conta. Clara caiu de joelhos, sem saber no que acreditar. E ali, entre os escombros e o caos, ela percebeu: a vida dela nunca mais seria a mesma. Uma nova verdade estava surgindo, mais sombria do que ela poderia suportar. O que na verdade seu marido estava escondendo? E quem estava realmente ao seu lado? Enquanto a fumaça subia e os gritos ecoavam, a certeza de que segredos ainda mais profundos estavam por vir fez seu coração acelerar. A única coisa que restava era a pergunta: até onde as mentiras poderiam ir antes que tudo se desmoronasse? A fumaça da explosão ainda pairava no ar, e o caos tomou conta do lugar. Clara estava de joelhos, incrédula, o coração disparado e as lágrimas escorrendo pelo rosto. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. O marido a olhava com um olhar que misturava desespero e raiva, enquanto os homens armados se aproximavam, a situação se tornando cada vez mais crítica. Clara, nós precisamos ir. O marido a puxou,
Mas ela estava paralisada. Ricardo a olhou, a expressão grave, e o mundo ao redor parecia desmoronar em câmera lenta. Clara, é verdade. Você tem que acreditar em mim. Você não pode confiar nele. Ainda sentindo o impacto do que acabara de ouvir, Clara encarou Ricardo. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre o meu marido? Sua voz estava elevada, cheia de confusão e raiva. Os homens armados começaram a cercar a área, e as luzes do veículo militar lançavam sombras ameaçadoras. O tempo está acabando, Clara, gritou um deles, implorando enquanto as pessoas ao redor começavam a entrar em pânico. Eu não sou o inimigo. O marido de Clara gritou, e a tensão no ar aumentou, cada palavra pesada como chumbo. Você não sabe o que realmente aconteceu. Clara, ofegante, virou-se para olhar novamente para o marido. Havia verdade em seus olhos, mas a dúvida ainda consumia. Ricardo interrompeu, apontando para o marido com uma fervor que a deixou em choque. Ele estava do lado deles, Clara. Ele não queria desmantelar nada. Ele queria ganhar a sua confiança para te usar. As palavras de Ricardo cortaram como uma faca. Clara sentiu o estômago revirar. Isso é mentira. Não pode ser verdade. Ele me ama. Mas a insegurança começou a se infiltrar em seu coração, como uma serpente sutil. Um barulho abrupto a tirou do transe. A porta do veículo militar se abriu com força, e uma figura familiar apareceu. Era Isabela, a irmã de Clara. A expressão dela estava petrificada, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Clara, o que você está fazendo aqui? A entrada de Isabela foi como um balde de água fria, revelando um paralelo aterrador que até então estava oculto. Eu vim atrás de vocês. Isabela gritou, e um silêncio sufocante tomou conta do ambiente. Precisamos falar. É sobre o que aconteceu com nosso pai. As revelações que Clara não sabia estavam prestes a explodir ainda mais intensamente. Papai? Clara perguntou, as palavras saindo como um sussurro tenso. Isabela sentiu lentamente, os olhos sentidos. Ele não foi um acidente, Clara. Ele foi assassinado. Isabela se aproximou, sua voz baixa, mas cada palavra carregava um peso. E eu sei quem o fez. Eu tenho provas. E tudo isso tem a ver com a organização que seu marido se infiltrou. A revelação transformou a realidade em 1000 pedaços. Clara olhou para o marido, o queixo tremendo. Você sabia sobre o nosso pai? A pergunta era um golpe, um choque que a balançava. Eu juro, Clara, eu não sabia. O marido parecia genuinamente apavorado, mas já era tarde. A confiança dela começava a se desintegrar. Nesse momento de profunda desorientação, uma sombra se moveu e um grito cortou a noite. Eles estão aqui! Um dos homens armados bradou, e os alertas soaram como fogos de artifício, quebrando a tenuidade que ainda existia. O que estava prestes a acontecer seria mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Naquele momento, uma explosão diferente aconteceu. Não física, mas emocional. Clara, cercada por segredos e mentiras, percebeu que sua vida estava amarrada em um nó que ela nunca poderia desatar sozinha. Não apenas o marido tinha seu próprio segredo, mas a verdade de seu pai e a conexão com Ricardo simplesmente transformaram tudo. O que ela mais temia era feito de dúvidas, e as respostas que procurava eram mais perigosas do que se atrevia a enfrentar. E no meio do caos, a coragem emergia como uma escolha a cada instante. Clara sabia que não poderia permanecer paralisada. Algo dentro dela se acendeu. Ela tinha que descobrir a verdade, custasse o que custasse. Vamos enfrentar isso juntos, gritou para todos, e a sala deles ficou em silêncio. Mas no fundo, questionava se essa unidade era ainda possível. A tensão no ar cresceu, mas agora Clara sentia uma determinação mais firme. O que viria a seguir? As respostas estavam mais perto do que pareciam, mas a cada segundo um novo mistério se formava, e a única certeza de Clara
era que as consequências seriam devastadoras. Clara olhava para o rosto de Isabela, a irmã, e podia sentir o mundo dela desmoronando. O que você está dizendo? Meu pai? Assassinado? As palavras viajaram como um eco, reverberando na sua mente enquanto sua cabeça girava. O pai que ela sempre amou, que a ensinou a andar de bicicleta e que ria das piadas bestas dela. Como ele poderia estar morto por causa de algo tão sombrio? As luzes do veículo militar continuavam a brilhar. O som de botas se aproximando era cada vez mais intenso. Você precisa entender, Clara. O que está acontecendo aqui é a ponta de um iceberg. Não se trata apenas do seu marido. Isabela segurou o braço dela, e Clara notou o medo nos olhos da irmã. Uma chama de preocupação acendeu em seu coração. Então, antes que Clara pudesse processar tudo, um grito atravessou a confusão. Estamos cercados! Veio de um dos homens armados, que já estava visivelmente em pânico. As lanternas começaram a piscar, e uma nova onda de tensão se espalhou. Clara sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. De repente, um alvoroço. Ratos de esgoto, peças do quebra-cabeça se movendo com pressa. Um homem saiu da escuridão, máscara de gás e um brilho cínico nos olhos. E, antes que alguém pudesse reagir, ele se virou para a multidão e gritou: "Vão todos longe. Estou aqui para encerrar essa história." O marido de Clara, com uma expressão firme, levantou-se. "O que você quer dizer com isso?" perguntou. Sua voz estava tensa, e um profundo silêncio caiu sobre o grupo. O homem de máscara avançou, parando a poucos passos de Clara. "Ah, você, a viúva. A isca perfeita para tudo isso." Ele a olhava com desprezo. Clara sentiu um nó na garganta, mas não se deixou intimidar. "O que você sabe sobre mim?" A coragem dela ficou à mostra, mas estava mais assustada do que jamais estivera. "Eu sei que você está no meio de um jogo perigoso. Seu pai, ele tentou impedir que eles controlassem a cidade e pagou um preço alto por isso." As palavras dele eram como facadas no coração dela. Um misto de dor e raiva a invadiu. Quem são eles? O questionamento saiu quase como um sussurro, mas a resposta era um golpe certeiro. Os verdadeiros donos dessa cidade. E acredite, seu marido não está aqui para ajudar. Ele está no meio disso tudo. Um silêncio pesado caiu, e as peças começaram a se encaixar de maneira brutal. Clara olhou para o marido, um misto de desconfiança e mágoa brotando no peito. "É verdade?" Sua voz estava baixa, quase quebrando. Ele hesitou, e o silêncio que se seguiu foi como uma tempestade prestes a estourar. "Clara, eu só queria proteger você." Ele se lançou na defesa, mas isso não atendeu à dor que ele havia causado. "Proteger? Você me mentiu. Tudo isso é uma armadilha." Clara finalmente gritou, o desespero escorrendo por suas palavras. As vozes começaram a se entrelaçar numa confusão de gritos e pedidos, enquanto a tensão aumentava. Naquele instante, uma nova reviravolta aconteceu. Um estrondo aterrador foi ouvido enquanto uma explosão irrompeu do veículo militar, lançando destroços e fumaça. O cenário se tornou um caos total, com pessoas correndo e gritos ecoando em todas as direções. Clara caiu no chão, a terra tremendo sob ela, e entre a fumaça, percebeu que algo se mexia. Os homens armados começaram a acreditar que eram os únicos que poderiam controlar a situação, mas não sabiam o que estava por vir. Um nome ecoou através da confusão. Uma intoxicação letal. "Ricardo!" A sombra de um homem se esgueirou em meio à fumaça. Clara ficou paralisada, mas o que ela estava vendo era um Ricardo diferente, um que ela nunca soubera que existia. Com um rasgo no olhar e uma adaga em punho, ele parecia uma versão distorcida do amigo querido que um dia conhecera. "Clara, eu não posso deixar que você fique com ele. O que quer que ele tenha te contado é uma mentira. Ele é a razão pela qual tudo isso está acontecendo." O desespero na voz de Ricardo carregava o peso de muitas histórias não contadas, e em um movimento inesperado,
Ele apontou a adaga na direção do marido de Clara. O terror tomou conta da cena. As pessoas gritaram, a adrenalina disparou. Clara, esquecendo tudo ao seu redor, gritou: Ricardo, não! Mas a explosão de emoções ao seu redor tornava tudo mais instável. Ela viu o marido se levantar, os olhos vermelhos de raiva e confusão. E no instante em que a lâmina estava prestes a fazer contato, Clara se lançou entre eles, o impulso de proteger quem ela amava a guiando. O tempo pareceu parar, e o sonho da vida que ela conhecia se desfez em um segundo. O ato dela poderia selar o destino de todos eles. Não, faça isso, você estará perdido. Naquele momento, a noite não era mais só uma simples confusão. Era um despertar de segredos profundos, um contrato com a verdade que poderia levar à ruína de todos. As perguntas começaram a se acumular como sombras na mente de Clara. E no silêncio que seguiu a confusão, ela se viu perguntando: quem realmente era o marido dela? E mais importante, quem era ela, de fato, nesse jogo mortal? Clara ficou paralisada no meio daquele caos, a adaga de Ricardo em seu caminho e seu marido à sua frente. O pânico a invadia, como um tsunami, e ela não sabia a quem confiar. As palavras anteriores ainda ecoavam na sua mente, formando uma névoa de confusão. Não faça isso, Ricardo, ela gritou, o coração aos pedaços. Mas, ao mesmo tempo, percebeu o olhar desesperado do marido. O homem mascarado atrás de Ricardo quebrou o silêncio. Isso não vai acabar bem, ele advertiu, a voz rouca e ameaçadora. Se você não sair do caminho, isso vai se tornar uma carnificina. A tensão crescia, a eletricidade pairando no ar. De repente, um ruído ensurdecedor cortou a cena. Outra explosão. Clara virou a cabeça e viu o veículo militar em chamas. As chamas dançando e iluminando a noite. O pânico explodiu. As pessoas começaram a correr, alguns gritando, enquanto tentavam encontrar uma saída. Vamos sair daqui! Gritou um homem enquanto a fumaça se espalhava como um cobertor negro. Clara olhou para o marido, que parecia cada vez mais tenso. Precisamos ir agora, ele disse, puxando-a. E enquanto se moviam, Clara notou algo piscante em meio à poeira e ao fogo. Uma luz. Ela franziu a testa, seu instinto alertando. Espere, o que é aquilo? Quando olharam mais de perto, perceberam que a luz vinha de uma pequena bomba que alguém havia deixado para trás. Clara, cuidado! O marido gritou. Mas já era tarde. A bomba explodiu de novo, um clarão ofuscante a cegou. No instante seguinte, a vida de Clara virou de pernas para o ar. Ela foi arremessada para trás, batendo com a cabeça em algo duro. O mundo ficou escuro. E então ela ouviu gritos, vozes misturadas, mas cada vez mais distantes. Quando finalmente despertou, seu corpo doía. A gravidade da situação parecia distante, como um eco nas sombras. O que havia acontecido? Clara se levantou devagar, tentando organizar a mente confusa. A fumaça ainda pairava, mas o barulho tinha diminuído, e enquanto tentava entender, viu que estava isolada, longe de tudo e de todos. O desespero a atingiu como um soco no estômago. O que acontecera com sua irmã? O marido? Ricardo? O frio no peito era cortante. Ela começou a se mover, compelida a procurar por respostas. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, notou algo em sua mão. Um objeto estranho, um pequeno dispositivo. O que era aquilo? Seus dedos tremiam enquanto acariciava a superfície. Não, não pode ser. O reconhecimento a atingiu como uma lâmina afiada. Era um gravador. E sabia que deveria ouvir. O coração acelerado, ela pressionou o botão de reprodução. A gravação começou a tocar, e a voz de seu pai ecoou no silêncio. Ele falava sobre segredos, sobre uma organização secreta, e em um momento crucial, mencionou um nome que fez o sangue de Clara congelar. Ricardo. Eles nunca sabiam que o traidor estava mais perto do que imaginavam. A voz do pai a atingiu com um impacto estrondoso. Clara ficou atônita. Ricardo. Ele me fez acreditar que estava do meu lado.
As lembranças de risadas e momentos compartilhados não pareciam mais verdadeiras. O filho da mãe. A traição estava ali, bem na sua frente. Ricardo, ele estava envolvido. Mas o que significava tudo aquilo? O que mais ele havia escondido? E enquanto Clara tentava reorganizar seus pensamentos, um novo estrondo ecoou à sua volta. A cidade estava em chamas. O caos se espalhava e os momentos que viriam a seguir começam a se revelar em uma espiral de revelações. Ela precisava encontrar sua família, precisava descobrir a verdade. Mas, à medida que caminhava pelas sombras, uma nova dúvida surgiu. E se sua irmã também estivesse envolvida? Uma intuição dolorosa a atingiu enquanto ela avançava em direção à escuridão, a linha entre amizade e traição se tornando cada vez mais tênue. As reviravoltas a aguardavam e Clara sentia que a tempestade ainda não havia passado. Essa batalha era apenas o começo. O futuro estava à sua frente, mas o que ele guardava? A fumaça ainda pairava no ar e o caos era palpável. Clara estava sozinha, perdida em meio ao desespero. O gravador ainda estava em sua mão e as palavras do pai a atormentavam. Ricardo, o traidor. O coração dela disparava enquanto ela tentava juntar as peças do quebra-cabeça que se tornara sua vida. Ela se levantou, as mãos trêmulas, e então imediatamente correu para o lado da explosão. O que havia acontecido com sua irmã? E o marido? O mundo desabava ao seu redor. Não posso desistir agora, ela pensou. A determinação a impulsionou. Clara se movia com rapidez, o desejo de encontrar Isabela expulsando a incerteza que a cercava. Mas ao virar uma esquina em meio aos escombros, ela encontrou Isabela. A irmã estava em pé, uma expressão determinada no rosto. Clara, você está bem? A preocupação nas palavras dela fez com que o coração de Clara aliviasse um pouco. Elas se abraçaram, um momento breve, mas significativo, como um laço que nunca se rompeu. Isabela, onde está o marido? Ele está ferido? O pânico voltou a encher o peito de Clara, mas a irmã só olhou para o chão. Ele estava com você quando a explosão ocorreu, não estava? O tom de Isabela tremeu, e Clara percebia que a incerteza se espalhava entre elas. Eu tenho que encontrá-lo. Ele não é o que você pensa, disse Clara, insistindo. Isabela hesitou, mas havia algo em seu olhar, uma semente de dúvida que começava a germinar. A imagem do marido, aceitando seu destino, parecia a atormentar. Ele poderia ter certeza de algo, e isso a deixava sem chão. Se ele está em perigo, precisamos agir agora, Clara exclamou, a urgência de suas palavras ecoando a realidade. O mundo ao redor delas não estava seguro. E assim, o duo partiu, correndo entre os escombros, buscando pistas sobre o paradeiro do que poderia ser um amor perdido ou uma traição profunda. Os sons do caos, gritos e tiros, acompanhavam cada passo que davam. A lembrança do gravador com a voz do pai ecoava na mente de Clara. Não posso me deixar enganar novamente. Durante a busca, Clara encontrou um fio de conexão com as revelações que seu pai deixara. Ela sabia que tinha que confrontar Ricardo, a peça que faltava no quebra-cabeça. Isabela, precisamos ir ao esconderijo que ele mencionou. Com um olhar decidido, Isabela confirmou, e juntas seguiram em frente, até que avistaram uma figura familiar, Ricardo, parado, cercado por sombras. O medo tomou conta. Ricardo, Clara gritou, a raiva e a dor evidentes na voz. Mas ao invés de chegar mais perto, ele balançou a cabeça em negação. Clara, você não entende. Eu só fiz o que era necessário. O olhar dele refletia arrependimento. Mas Clara não se deixaria levar. Desvendar a verdade custa vidas. Um novo rugido de aconselhamento acompanhou. E se você já tiver perdido a sua? Um homem mascarado surgiu, e nas sombras, a armadilha que ele formara começou a se cerrar. Aquela voz, conhecida e ao mesmo tempo estranha, fez seu corpo estremecer. Clara respirou fundo e olhou para Isabela. Não podemos continuar nesse jogo. A vida do nosso pai e a nossa estão em jogo. E com um grito de guerra, ela se lançou. O tempo parecia desacelerar.
Os conflitos de emoções a envolveram, um misto de medo e esperança. Com cada passo que dava, Clara não estava apenas lutando por sua própria vida, mas por todas as verdades enterradas. Quando tudo finalmente se acalmou, Clara parou, percebendo que sempre haveria um novo mistério. O que aconteceria depois? E quantas vidas mais precisariam ser sacrificadas até que a verdade emergisse? Só o futuro tinha resposta. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Pode apostar que quero saber o que você está pensando. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua ajuda é essencial para continuarmos contando histórias que despertam emoções.